finalmente tivemos a aparição de Vegapunk. Porém, esse Vegapunk está muito novinho, o que me faz pensar que Vegapunk criou vários androides ou até ciborgues de si mesmo, com a sua própria consciência, utilizando os experimentos de linhagem. Se você quer saber de tudo isso que rolou no capítulo 1061 de One Piece, então fica aqui no vídeo junto comigo, vamos comentar sobre mais esse capítulo de One Piece, galera. Bora junto aí, vamos trocar uma ideia. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, capítulo 1061 de One Piece. Já agradeço para todo mundo que tá apoiando aí o canal, que tá deixando like, que tá compartilhando, que tá se inscrevendo, que está comentando, gente. Fico muito feliz, gostei bastante dessa nova empreitada do Oda, nesse comecinho de arco, e algumas coisas nos deixaram um pouco com dúvida, principalmente com relação até à tradução. Isso mesmo, gente. Na OPEX tem uma tradução um pouco diferente no que tem da gringa. E detalhe da gringa é que parece que a Bonnie, na verdade, ela tem negócios já com o Vegapunk, o que nos dá a entender que ela já aplicou ali alguma negociação, e não que ela está lá apenas para procurá-lo. Então, por enquanto, nessa tradução prévia, tanto da gringa quanto da OPEX, ficam ainda em aberto até a gente ter a oficial. E bom, gente, vamos começar comentando esse capítulo com a história de capa, onde o Caesar está fugindo junto com os irmãos do Sanji. Eles vão se unir, e eu acho, alguma coisa na minha cabeça diz que junto eles vão tentar replicar o que o Vegapunk fez, e eles vão ser muito importantes. Por isso que essa história de capa é muito importante, e por isso que a entrada do Caesar junto com a Germa 66 vai fazer um rebuliço no mundo, até porque estamos com dois cientistas ali, o Judge e o próprio Caesar, para colocar os seus planos novamente em prática, visto que agora o Vegapunk ganha ainda mais destaque. E claro, eu gostaria de saber o que vocês acharam sobre isso. E bom, começando o capítulo de fato, o Luffy acabou pegando ali o Chopper e conseguiu segurar a Bonnie. O Luffy nem lembra da Bonnie direito, eu nem lembro agora se em Sabaody realmente viu ela, porque eu lembro do Zoro ter uma certa interação com ela, mas não lembro se o Luffy acabou vendo ela de fato ou prestou atenção, porque o cara viaja na maionese. Ele segura os dois e a Bonnie fala assim: poxa, vocês me seguraram, valeu, alguém me salvou e tal, só que e aquele monstro que tava aqui, e aquele tubarão, e aquele animal que estava aqui? E mano, aparece um tubarão ali pra devorar o Sunny, um tubarão enorme. O bagulho parece mais o tamanho de uma baleia, e é um super tubarão, e essa imagem do Oda, pra mim, provavelmente foi uma inspiração ao filme Tubarão. Pra quem não conhece esse filme, Tubarão, ele é muito antigo e tudo mais. Pode ser uma referência, pode também não ser, mas a imagem, os traços do desenho me lembraram muito desse filme, que é meio que um terror, suspense, tá ligado? Que o tubarão sai comendo todo mundo, sai matando um monte de gente. O tubarão na sua lateral tem um Punk escrito, porque é uma criação do Vegapunk, e ele é feito de metal. Mas o Sunny consegue fugir, até o próprio Zoro fala assim: pô, do que é feito esse bagulho aí? É de metal, velho? Que estranho, tal, porque não parece ser um tubarão, até porque o tamanho dele é muito grande. A gente sabe que o tubarão ele não é tão enorme assim do que um barco, por exemplo. Nisso, o Luffy, o Chopper e a Bonnie acabam caindo no mar, e o Jinbe vai lá pra salvar eles. Essa parte desse novo arco de Egghead, que é a ilha onde eles vão parar, que é uma ilha que pertence à marinha, a G14, onde estão instauradas várias pessoas da SWORD, e eu começo a correlacionar um pouquinho o SWORD com o Vegapunk, e o Vegapunk ele não está tão a favor do governo mundial e muito mais do lado da SWORD, por exemplo. É isso que me deu a entender, pelo menos nesse capítulo. Também me dá a entender que esse arco parece um pouquinho de Punk Hazard para depois a gente ir para uma ilha principal. Talvez Elbaf, talvez alguma outra ilha, embora eu esteja começando a achar que o Luffy vai direto para a ilha Hachinosu para tentar salvar o Kobe, assim que ele pelo menos descobrir ali que o Kobe está sumido e foi sequestrado. Ou não, ou apenas ele vai falar assim: ah, deixa o Kobe que o Kobe se vira, que ele consegue se virar. Não sei. Bom, o Jinbe mergulha na água, vai tentar salvar o Luffy, e é nesse momento que ele fala: ó, Frank, cuida aí da parada aí, vai carregando o navio até onde a gente tá indo, pra que a gente possa ficar todo mundo junto. Só que aquele tubarão, ele não é um simples tubarão, ele não é só feito de metal, como também ele pode estourar um canhão. Mas eu acredito que aquilo não é um canhão, na verdade é um míssil submarino, que ele solta em cima do barco do Sunny e, mano, simplesmente explode, jogando o barco pra cima. E uma das coisas que eu tenho que destacar que eu gosto muito no Sunny é esse monte de parafernália que o Frank coloca
coloca nele, sendo alguns submarinos, colocando aqueles barquinhos assim que você vai andando, que são resquícios do Going Merry. E agora nós vemos outra coisa que o Sunny pode fazer, que é ativar ali uma hélice na parte de baixo, assim como se fosse um barco de pesca, tá ligado? Que você vai lá, pum, joga, e aí o navio vai correndo mais rápido pra frente. Achei isso demais, eu adoro essas invenções, e acredito que o Sunny ele vai ter uma evolução nesse arco, principalmente porque se eles estão conhecendo o Vegapunk, provavelmente o Frank também vai melhorar ali, não só suas habilidades, mas também o seu modo de construir o próprio barco, adicionando coisas a mais ali. E é nisso que o tubarão, ao soltar esses mísseis, o barco vai pra cima e depois vai começar a afundar. O Jinbe vai pegar o Luffy e o pessoal, e o tubarão vai tentar atirar um outro canhão, um outro míssil em cima do Jinbe, só que ele vai lá direto pro fundo do mar e aí ele não é atingido. Detalhe que eu gostei muito das cenas de quando eles mergulham, porque o Jinbe fala pra ele assim, ó, dá uma respirada aí pra vocês voltarem pra água. E aí a carinha da Bonnie, do Chopper e do Luffy assim, tipo... Meu, achei muito divertida essa parte. Eles vão lá direto pro fundo do mar. O navio do Sunny, ele tá ali afogando junto com todo mundo, junto com o Zoro e geral, quando aparece um robô com um negócio aqui, Vega Force número 12. Provavelmente devemos ter mais robôs ali, e é um robô enorme, porque ele chega a beirar o mesmo tamanho do tubarão, que também é muito grande. Eu diria que esse tubarão tem mais ou menos o tamanho do navio do Shanks, vocês não acham? Porque o navio do Shanks ele é muito grande. E não sei, eu acho que o tubarão ele chega a beirar mais ou menos o mesmo tamanho, um pouquinho talvez só maior. Então pra gente ter uma noção um pouquinho de tamanho, porque o Oda, ele cria uns bagulho muito grande. E esse robô do Vega Force, ele vai lá e dá um soco no tubarão e a gente fica, pô mano, por que esse robô deu um soco no tubarão, né? Porque, tipo, é tudo do Vegapunk. Por que o tubarão ali tomou aquele soco e foi destruído? Bom, é nisso que nós paramos na nossa próxima ilha, que é ali a base da G14. É uma base da marinha, onde tem a Tashig e todo mundo, e foi pra lá que a Tashig levou aquelas crianças lá de Punk Hazard, e elas diminuíram consideravelmente o seu tamanho, né? Elas têm ainda aquele super cabeção, mas elas estão desevoluindo, por assim dizer, estão ficando menores, né? Elas estão tomando lá os seus remédios e tudo, e aí então quem tá lá também é o Helmeppo e a Hibari, que fazem parte da SWORD. E também temos a Tashig ali conversando junto com a Doll que não é de boneca, pelo que a gente tem de explicação na OPEX, e essa Doll é a vice-almirante ali daquele local, e nós ainda temos também o Prince Gruss, que cuida daquele local, daquela base da marinha. Essa Doll, ela quer conversar junto com a Tashig, porque o Helmeppo tá enchendo o saco, a Hibari também tá enchendo o saco, porque eles querem ajudar o Kobe. E olha só que detalhe, a ilha fica próxima da ilha Hachinoso, que é onde está o Barba Negra. Sendo dessa forma, o pessoal quer levar ali alguns serafins para poder ajudar, mas o Prince Gruss, ele não quer topar essa ideia, até porque ali é uma colmeia de piratas, tem um monte de gente, provavelmente só eles ali não iriam adiantar de muita coisa, e eles poderiam até perder um serafim, porque a gente tá falando de outro Yonkou, que é o Barba Negra. Acredito que nessa ilha tem outros serafins que nos serão apresentados. Vai ser interessante porque provavelmente vai ser algum serafim, talvez que não mostrou antes, e o Luffy vai identificar esses serafins. Por exemplo, olhando pra eles e falando, poxa, parece muito com, sei lá, o do Flamingo, por exemplo. Ou então parece muito com a Boa Hancock, por exemplo. Mas isso é só uma possibilidade. Mas como as ilhas são próximas e o Luffy ele provavelmente vai descobrir isso sobre o Kobe, talvez ele queira se intrometer e talvez ele queira brigar com o Barba Negra. Eu acho essa possibilidade às vezes um pouco alta e às vezes um pouco baixa. Por que essa distinção? Porque primeiro, o Luffy sempre quer salvar os seus amigos. No segundo ponto, o Luffy pode pensar assim como a Vivi. Ah, eu não preciso cuidar dele porque o Kobe é forte e ele vai se virar onde quer que ele esteja. Então nós temos essas duas possibilidades. É aí que a gente vê o Helmeppo pedindo ajuda do Prince, aí o cara não topa e tudo, e a gente vai passar pra próxima parte, onde tem a Bonnie ali, sem roupinha, né? Não tá nem aí, tá ligado? O Luffy tá lá brincando, tá todo mundo zoando, ela começa a explicar que eles estão naquela ilha Egghead, que é uma ilha conhecida por estar há 500 anos no futuro, ou seja, muita, mas muita tecnologia, e ali também tem a base da marinha. Aquele ali é o local de pesquisa do Vegapunk, então talvez o Vegapunk em si não esteja ali e esteja controlando todos os seus androides, porque olha o que a gente vai ver a seguir. Primeiro a Bonnie vai explicar, poxa, você é um Yonkou, blá blá blá, vai ter essa conversa com o Luffy, e tem um detalhe, na tradução da OPEX, é dito pra gente que ela está lá, a Bonnie,
pelo Vegapunk, como se ela estivesse lá para procurar ele para conversar e negociar. Só que na versão em inglês está dizendo que ela tem negócios com o Vegapunk, dando a entender que ela tem negócios, que ela já negociou com o Vegapunk, ela tem alguma coisa tratada. E não é à toa até que o Vegapunk no final vai salvar o Sunny e o restante do pessoal. Assim como o LoL estava infiltrado ali no bando do Doflamingo, provavelmente o Vegapunk seria como o cara infiltrado desse arco. Porque tá parecendo um pouquinho com Punk Hazard. E lembrando que o Vegapunk ele vem de uma ilha que é fria, né? A gente vê lá no flashback do Frank, antes do time skip, que ele foi parar lá na ilha onde o Vegapunk nasceu, se eu não tô enganado. E era uma ilha fria, então é por isso que talvez ele escolha ilhas frias como sua base de pesquisa. Já pensaram nisso? Bom, outra coisa legal de mencionar é que a Bonnie falou que o cabelo do Luffy estava branco e que todo mundo fez um alarde por conta disso. E aí o Luffy diz, aquela forma lá é quando eu estou totalmente livre. A gente ainda não sabe o que ele quer dizer com isso, mas provavelmente é quando ele consegue liberar toda a sua imaginação dentro da sua cabeça. Então, nesse arco a gente pode até ter uma explicação sobre o Gear 50, quem sabe. Bom, a Bonnie tá procurando o Vegapunk e eu quero já fazer essa relação aqui pra vocês. Primeira coisa, vocês se lembram que ela estava em Marjoás, certo? Beleza. Segundo ponto, ela estava procurando o Kuma, certo? O Kuma está diretamente ligado ao Vegapunk e o Kuma foi direto para as mãos dos revolucionários. Dessa forma, a Bonnie conseguiu algum tipo de informação do Vegapunk que foi repassada através do Kuma, porque foi quando ela se encontrou junto com os revolucionários em Mary Joyce. E aí, por isso, ela foi diretamente procurar o Vegapunk para tratar de negócios. O Kuma meio que fazia a intermediação entre os dois, porque ele poderia atuar ali como um Chichibukai, logo no comecinho, antes de se transformar completamente em um robô e depois ir lá junto com os revolucionários. E essa talvez seja a única forma do Vegapunk se comunicar com piratas sem que a marinha saiba. O que vocês acham? E eu ainda acho que a Bonnie ali vai ter algumas informações sobre o Sabo e vai revelar o Luffy. Gostei bastante que foi bem o Luffy que ficou ao lado dela e não outros camaradas ali dos Mugiwaras. Porque, bom, o navio do Sunny foi salvo pelo Vega Force, que é o robôzão lá do Vegapunk. O Vegapunk, se vocês perceberem na linguagem, né, como ele é descrito, é como se ele estivesse falando, como se fosse um velho falando mesmo. Então, dá pra perceber que ali é um androide, que mesmo numa forma muito bonita, muito mais jovem, o Vegapunk deve ter criado androides e não ciborgues. Por que eu acredito que não ciborgues? Porque ciborgues ele tá mais parecido pro Frank e eu acho que o Vegapunk ele utilizou o fator da linhagem de suas pesquisas, de tudo que ele fez, para criar vários androides, ou seja, várias pessoas dele mesmo, onde ele se comunica apenas de um local e esses androides vão fazendo tudo que ele quer por aí, enquanto ele controla várias pessoas de um outro local, que não é ali daquela base da Marinha. Até porque essa base da Marinha está muito próxima do Barba Negra, o que seria um perigo do Barba Negra, por exemplo, invadir aquele local. E ele não me parece ser totalmente seguro, visto que os Mugiwaras conseguiram chegar lá de boa, vamos colocar assim. É porque o tubarão que o Vegapunk construiu estava ali pra vigiar, fazer esse monte de coisa, mas não pra comer os navios. Até porque se ele comesse os navios, eles perderiam alguns dados, dinheiro, outro tipo de coisa. Então, no final das contas, aquele tubarão ele tava meio defeituoso. E o que ele estava colocando nesse tubarão talvez seja um instinto primitivo desse tubarão. O instinto de sempre devorar as coisas, comer alguma coisa. Então a gente vê que ali tem um defeito e ele está querendo colocar ali, através da tecnologia, o fator da linhagem nos seus próprios experimentos, mas ainda não deu totalmente certo. Acredito que ele fez isso com o seu próprio corpo, funcionou, mas ele está utilizando em outras coisas, como ele está utilizando no próprio tubarão que ele criou. Bom, o Vegapunk se apresenta para todo mundo, tem uma marcação de Punk 02 aqui embaixo, e é isso que me faz pensar que ele é um androide. Assim como nós temos androide, por exemplo, lá em Dragon Ball Z, então provavelmente o Oda vai utilizar da mesma forma para falar sobre o Vegapunk, e talvez nós conheçamos aí o Vegapunk número 1, o Vegapunk número 2, que são todas as criações de todos os seus androides que trabalham a longa distância, enquanto o Vegapunk deve ficar provavelmente em uma sala sozinho, enquanto ele controla todos esses androides como se fosse a sua própria consciência. Ou então ele morreu e criou os androides para os androides continuarem procriando eles mesmos
para que a sua consciência continuasse ativa e principalmente para ele ver o que a ciência pode fazer. Parece ser um velho maluco por ciência e por várias outras coisas. Essa parte de Egghead também, pelo um comentário que eu vi lá na OPEX, me lembra muito o Eggman. Você lembra? O Eggman, no caso, seria o Robotnik do Sonic, entendeu? Então talvez a gente tenha referências aí e quem sabe o Vegapunk não tem uma aparência de um velho barbudo, um velho bigodudo com um barrigão assim, tendo uma referência clara ao Sonic, que é um jogo bem antigo da SEGA, né? E bom, Vegapunk se apresenta pra todo mundo, e aí tem outra coisa que é diferente na tradução da OPEX e na gringa, que é o Vegapunk falando assim, poxa, vocês disseram que eu salvei vocês, né? E na OPEX tá falando assim, poxa, eu salvei vocês e tal, não sei o que. É uma linguagem diferente, e principalmente nesse momento, porque o Vegapunk fala assim, ah, vocês são uns piratas ingênuos, né? Eu trabalho pra marinha. E já na OPEX tá diferente a tradução. Então tem esses pormenores aí que a gente tem que aguardar da versão oficial, mas ela acaba salvando todos os Mugiwaras, se apresenta como o Dr. Vegapunk, diz que o pessoal insiste em o chamar de o cara que é um gênio, mas provavelmente o Vegapunk ele teve ali conhecimento de coisas da Lua, que tinham um conhecimento mais avançado do que os humanos, e talvez até nesse próprio arco a gente possa ter, quem sabe, a volta do Enel. Não sei. Por que o Enel? Porque o Enel tá lá na Lua, tem ligação com o Vegapunk, quem sabe? Provavelmente. É só um chute meu. Porque eu acredito que o Vegapunk utilizou das mesmas formas com que ele criou os pacifistas, tanto os serafins e os pacifistas normais, aqueles primeiros no formato de Kuma, e o que ele fez com o corpo do Kuma, o primeiro corpo do Kuma, ele utilizou no seu próprio corpo para criar os seus próprios androides, e esse é um resultado deles. Ou androides ou ciborgues. Eu acredito que não são ciborgues, porque normalmente ciborgues são metade humano, não metade humanos exatamente, mas são pedaços humanos e ao mesmo tempo robôs, né? E agora android é praticamente um robô completo, mas não é exatamente um robô, entende? Então, vamos ver o que é. Gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acham que é ciborgue, android, o que é? Quem vocês acham que é o Vegapunk de verdade? Como é o Vegapunk de verdade? Gostaria muito de saber a opinião de todos vocês. O Mano Joe tá vazando, até o próximo capítulo de One Piece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tô vazando. Até uma próxima. Fui, valeu.